Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai construir um jogo da memória. Essa parada mesmo que tu escutou, meu parceiro. Um jogo da memória usando JavaScript. Pensa num tutorial maneiro, divertido e perfeito para quem está começando agora na programação. Então, sem mais delongas, segue comigo que a gente vai construir uma parada muito maneira. Então galera, bora pra tela e a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser abrir o nosso terminal. Beleza, eu vou abrir aqui cd/volumes externos e aqui vai ter DetonaDev. Dentro do DetonaDev eu vou criar um mkdir, vamos criar um diretório e eu vou botar jogo da memória. Beleza, então cd jogo da memória e agora eu vou dar um comando code ponto para ele abrir o nosso VS Code. Feito isso, VS Code aberto, perfeito. E agora eu vou aumentar isso aqui e a gente precisa criar dois arquivos, pessoal. O primeiro arquivo que a gente vai criar vai ser o nosso index.html. O segundo arquivo que nós vamos criar vai ser o nosso style.css. E o terceiro arquivo vai ser o nosso script.js. Perfeito, nossos três arquivos aqui. A primeira coisa agora, nós vamos dar Shift em exclamação e apertar um Enter, para ele já completar com a estrutura básica do nosso HTML. Por isso a importância da gente usar o VS Code, beleza, galera? Eu vou botar aqui nosso idioma, vou botar pt-br, salvei, ok. Document, aqui o nosso querido title, eu vou colocar jogo da memória. Agora nós vamos ligar o nosso CSS, tá? Como é que a gente faz isso? Ó, vamos botar aqui o link, já dá aqui o nosso CSS e eu já tenho aqui o arquivo style.css. Ele já coloca aqui como padrão, tá? Se eu tivesse colocado aqui, só para vocês verem, se eu tivesse colocado aqui styles, salvei esse arquivo, aqui eu ia colocar styles, tá? Então eu já vou deixar assim como styles. Perfeito. Em body, nós vamos colocar um H1, jogo da memória. Agora, eu vou criar uma div. Por que eu vou criar uma div? Vai ser aonde vai ter o nosso campo de jogo, certo? O nosso game board. Eu vou criar aqui um ID. E esse ID eu vou botar game board. Perfeito. Não vou incluir mais nada. A gente vai fazer tudo isso dinamicamente usando o JavaScript, beleza? A terceira coisa que nós temos que fazer aqui é ligar agora o nosso script ao nosso código HTML. Como é que eu faço isso? Eu digo aqui script, ele já me dá aqui uma opção com src, que é onde eu vou colocar. Como o nosso script está no diretório raiz, eu vou colocar aqui ó, o script.js. Galera, agora eu quero testar. Como é que eu vou fazer isso? Já está aí com o seu Live Serve instalado, certo? Se você não sabe como instalar, tem um vídeo no nosso canal. Eu vou deixar o card aqui mostrando para vocês como fazer a instalação, beleza? Então, vamos lá. Vou clicar aqui em Go Live. Ele vai ativar para mim o nosso servidor. Pronto. Tá aqui bonitinho, do jeito em que eu quero. Vou minimizar essa opção. Pronto, o nosso HTML já está finalizado. O que a gente tem que fazer agora? Mexer no nosso CSS. Mas antes, eu vou testar se o nosso script está funcionando legal e se o nosso CSS também. Como é que eu faço isso? Eu vou botar aqui a tag body e vou dar um background para ele de white. Vou botar um black. Opa, ok. E vou dar um color aqui também de white. Mas ó, tudo funcionando, beleza? E agora o nosso script, eu vou dar um alert. E aqui eu vou botar o nosso querido Hello World. Pronto! Aí, galera. Tudo funcionando bonitinho. Deixa eu excluir esse Hello World aqui. Vou salvar. E agora a gente vai começar a estilizar. Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Vai ser da seguinte maneira. O meu background color, agora eu vou fazer o seguinte. Vou tirar esse background color aqui e vou colocar um background color que eu realmente quero. Então eu vou botar Tralhas 0027 4D. Beleza. Vai ser esse background que a gente vai ter. O meu color aqui, eu vou colocar Tralhas. Vai ser uma outra cor também. Vai ser A3D900. Beleza. Já tá com uma coisinha
uma cor mais legal. E agora eu vou dizer o seguinte, eu vou botar um display flex e vou colocar um flex direction e vou dizer que eu quero que ele esteja em column. Eu vou colocar um justify content, vou adicionar aqui center, ok. Um align items, eu vou colocar center também, porque eu quero ele centralizado, ok. E eu vou botar um height aqui, ó. Eu quero que ele esteja, o jogo, aqui até aqui no final, beleza? Então eu vou botar um height. E como é que vai ser esse meu height? Eu vou botar 100 VH, que é o view height. Ele vai pegar toda a tela aqui na altura dela. Aí você pode falar, pô, Bruno, legal, mas tá com essa barra de rolagem, né? Não era para poder ficar. Sim, não era para ficar. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso. Vou mostrar para vocês agora. Algumas coisas que a gente pode fazer, que é resetar o nosso código. Onde eu posso dizer aqui que eu tenho um margin, que vai ser 0, tá? Só em colocar o margin 0, ele já vai tirar a barra de rolagem. Você pode ver, não tem mais barra de rolagem nenhuma aqui. Eu já resetei isso aí. E eu vou colocar também um padding de 0. Perfeito. Tá bom, já estou ali com o meu código CSS resetado. Então agora eu já tenho do jeito em que realmente importa e do jeito que eu quero. Agora eu vou colocar um font family. Esse font family eu vou botar aqui, ó, Arial, Helvética. E caso não tenha nenhuma das duas, ele vai pegar a sans serif. Pronto, já mudou aqui a nossa fonte. Feito isso, agora eu vou fazer o seguinte. Nós criamos um ID, correto? Que foi esse ID aqui, ó. Foi esse ID, Game Board. Eu vou então editar ele. Tralhas, beleza? Game Board. E no meu Game Board, eu vou botar um display e eu vou dizer que eu quero um display grid. Por quê, galera? Eu quero que eu tenha um grid, template column, que eu tenha um grid que contenha um template onde ele vai ter, aqui vai ser um repeat, eu vou ter 4 colunas com 100 pixels, cada uma delas, beleza? Segue comigo, você não tá vendo nada na tela ainda, mas calma, você vai ver. E agora eu vou dar um gap para ele. O que seria esse gap? É o espaço entre eles, certo? Eu vou botar um gap de 10 pixels, legal. E agora eu vou criar uma class. Mas você pode se perguntar, Bruno, mas aqui nós não temos uma class, certo? Nós só temos a Game Board. Legal, galera. Realmente, a gente só tem a Game Board. Mas eu vou chamar e adicionar essa class dinamicamente com o JavaScript. Então, eu vou criar aqui uma class chamada Card. Nessa class Card, a gente vai botar como seriam os nossos cards, certo? Então, eu vou dizer aqui o seguinte, eu vou ter um width de 100 pixels, né? Que foi o tamanho que a gente setou aqui no nosso grid template column, 100 pixels. Ele vai ser quadrado, então o height vai ser 100 pixels também. Eu vou também colocar aqui um background color. E no meu background color vou adicionar tralhas e vai ser agora 2C 3E50. Legal. E também eu vou botar um border radius de 10 pixels. Vou colocar aqui um display, vai ser um display flex, onde eu vou ter um justify content, que vai ser center, e eu vou colocar aqui também um align items, e eu vou dar aqui center também para ele. E eu quero, quando eu passar o mouse nas cartas, eu quero que ele fique com uma mãozinha com botão, como se fosse um clique. Para isso eu tenho que botar um cursor pointer. E eu quero que o tamanho do texto que vai estar dentro dos nossos cards, eles tenham então, um font size aqui de 30 pixels, tá bom, 30 pixels. Agora eu vou fazer uma outra coisa, eu vou criar uma outra class. Eu quero que quando eu clicar essa class, ela virar, quando a carta virar, eu quero que ela mude a cor. Beleza? Eu quero que quando ela possa virar, quando a gente clicar no botão, assim que ela virar, ela tenha um outro estilo. Então eu vou botar aqui um card flipped. E eu vou botar aqui um background color e vai ser tralhas A31900. E o color eu vou colocar aqui tralhas 00274D. Legal. Já estou com o nosso CSS finalizado.
que a gente agora vai fazer? Vamos lá criar o nosso JavaScript. Uma das primeiras coisas que a gente tem para fazer aqui no nosso JavaScript, pessoal, é o seguinte. Eu vou criar as cartas através de um array de objetos, beleza? Então, a primeira coisa aqui vai ser um const. Eu vou botar cards array, que vai receber um array de objetos e que vai ter um name, certo? E esse name vai ser A. E eu vou ter um img que vai ter aqui, vai ter um A também. Legal, galera, eu estou usando o Mac. No Mac, se eu apertar o Shift e o Option, talvez aí seja o Shift e o Alt, e seta para baixo, olha o que ele vai acontecer. Ele vai duplicar isso para mim, beleza? Então eu quero 8 aqui. Então eu tenho 3, 6, 7, 8. Beleza. Então aqui eu vou ter A, aqui vai ser B, aqui vai ser B, aqui vai ser um C, aqui vai ser um D e aqui é um D. Então eu vou replicar isso aqui, ó. Você pode perguntar, Bruno, mas por que 2A? Eu não tenho que ter duas cartas? Eu tenho que verificar se as duas são iguais. Então por isso que eu tenho que ter duas cartas, uma carta A e a outra carta A, para eu verificar se elas realmente são iguais, ok? Por isso que eu tenho que replicar. E uma outra coisa, pessoal, como é um array de objetos, eu tenho que separar por vírgula. Então não pode esquecer das vírgulas aqui. Salvei, ok, já estou com o nosso cards, já estou com as nossas cartas aqui. Eu vou até botar um comentário para facilitar o código. Eu vou botar aqui, ó, criando as cartas. Beleza. E agora a gente vai fazer uma coisa que é embaralhar essas cartas. Perfeito? Então, deixa eu botar outro comentário aqui, ó. Embaralhar as cartas. Salvei. E como é que a gente faz isso, pessoal? Galera, para embaralhar as cartas, eu vou pegar o seguinte. Vou pegar o nosso card arrays, beleza? E eu vou chamar uma função, que é a nossa função sort, beleza? Ela vai fazer a função de embaralhar. Então, eu vou botar aqui o seguinte, que vai ser 0.5 menos math.random. Beleza. Então, eu já tenho aqui a cada vez que a página for atualizada, ele vai embaralhar as cartas. Então, elas nunca vão estar na mesma posição, certo? Elas sempre vão estar em posições diferentes. Então, já criei a lógica aqui para poder fazer o embaralhamento das nossas cartas. Agora, a gente vai renderizar as cartas no tabuleiro. E agora vai ser o seguinte. Vou criar aqui um const. Vai ser um gameboard. Tá bom. Só isso aqui, assim. Vai receber document.carrySelector. Pessoal, a gente está usando um ID, correto? Aqui não é um ID, aqui é um ID. Se eu estou usando um ID, quando eu uso carrySelector, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu faço no CSS. Eu tenho que botar tralhas. Se eu estivesse usando uma class, eu colocaria o ponto, beleza? Então, vai ser aqui e eu vou colocar o gameboard. Pronto, já estamos preparando a nossa renderização. Já criei, agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero que isso seja exibido. Então eu vou pegar esse card arrays, vou dar um for each para ele e vou dizer o seguinte. Dentro desse for each eu vou ter um card e vamos lá. Vamos criar aqui. Eu vou botar o nosso const card element recebe document.create element. Vou criar uma div. Pronto. Fiz a criação da nossa div aqui. E agora, a gente vai botar o nosso card element. Foi a div que nós criamos, ou seja, cada um daqueles cardzinhos, ele vai ter algumas características. E eu vou dizer o seguinte para ele. O nosso card element, ele vai ter um class list. E eu vou adicionar um class list para ele. Vai ser um classList.add. E o que eu vou colocar? O que nós criamos? Uma class, não foi? Uma class chamada card. Que foi essa daqui. Nós não criamos uma card, então eu estou dando para ele uma classe para esse elemento card element, que foi a nossa div que nós criamos. Então é como se eu estivesse dizendo o seguinte: eu estou criando uma div e essa div vai ter uma classe chamada card, beleza? Feito isso, a gente vai botar aqui agora, ó, card element ponto, e eu vou botar um dataset. E esse dataset, pessoal, vai ter um name que vai receber. Observe o seguinte, quando eu fiz o for each, galera, eu estou fazendo um for each de cards array, beleza? Então agora, todos os elementos de cards array,
todos esses aqui tá dentro de card, perfeito? Então eu vou chamar aqui, ó, card, ponto, olha o que eu tenho aqui, name. Então eu vou chamar aqui, ó, o meu name. Então eu já fiz a atribuição desse valor. E agora eu vou botar aqui, ó, o meu card element ponto inner text e ele vai ter uma interrogação. Eu não sei qual é a carta, então eu coloco uma interrogação ali. E eu vou adicionar aqui agora o meu game board, que é o nosso documento, que é o nosso ID. Eu vou botar aqui o gameboard.append child. E a ele eu vou colocar o meu card element, que foi o que nós criamos. Feito isso, eu tenho agora aqui o nosso card. Tá aqui bonitão do jeito em que nós queríamos. Ah, nada acontece ainda, sim, porque não tá ainda estilizado do jeito em que a gente quer fazer. Só vou fazer uma coisa aqui, galera. O jogo da memória tá muito colado aqui, então em body eu vou adicionar aqui um gap também, que eu tô usando um flex. Então eu vou colocar aqui de 20 pixels. Vamos ver se fica legal. Vamos botar 40. Pronto, 40 tá legal. Beleza, já afastei. Ok. Pessoal, uma outra coisa aqui, ó. Tá com laranja. Eu não quero que fique laranja, eu quero isso aqui branco. Então aqui no meu card, eu vou colocar um color. Eu vou chamar aqui um white mesmo. Tá aqui, white. Pronto. Branquinho. Né? Nosso texto. Eu quero que fique laranja, eu quero que fique verde quando eu virar. E não quando a carta estiver desvirada. Por que ele ficou verde? Porque aqui, ó, no meu background, no meu color do body, ele tá nessa cor padrão. Então, ele automaticamente vai adquirir a cor do body. Mas eu estou especificando que no meu card eu quero que a cor esteja branca. Então, eu deixo dessa maneira. Perfeito. Já tá ali bonitinho, mas nada funciona. Mas, ó, aqui já tá com o ponteiro do mouse, tá vendo? Tudo bonitinho. Agora, depois que a gente renderizou as cartas no tabuleiro, eu vou fazer uma coisa. Eu preciso criar a lógica do nosso jogo. Então, vai ser o que nós vamos fazer aqui agora. Criando a lógica do nosso jogo. Beleza. E, para isso, eu vou criar aqui um let first card. E ele vai ser... Ele não vai ser nada. Eu vou criar junto aqui, ó. Um first card e um second card. É meu case, pessoal, ó. Second... E o card, a segunda palavra, a gente coloca em maiúsculo. Pronto. Criei minhas duas variáveis. Eu vou criar agora aqui também uma outra variável, que vai ser uma hasFlipped card. Eu vou dar aqui false para ela. Eu vou explicar já para vocês. Um let, um lock board. Eu vou dar aqui também false. Pessoal, quando eu criei esse let first card e esse second card, o que eu estou fazendo? Eu estou declarando as variáveis para armazenar as cartas que a gente vai estar selecionando. Certo? O let has flipped card que nós criamos, eu coloquei false. Por quê? Porque ele controla se uma carta já foi virada. Pessoal, esse lockboard, ele tá como false porque ele vai evitar que o jogador ele vire mais cartas enquanto duas cartas ainda estão sendo verificadas, beleza? Então eu preciso bloquear para que outras cartas não sejam selecionadas quando duas já ainda estão sendo verificadas ali, certo? Feito isso, a gente agora vai criar uma função chamada flipCard, que é a função que vai virar as cartas. Então, bora lá. Como é que a gente vai fazer isso? Então aqui agora vai ser o seguinte, eu vou criar aqui uma function, eu vou botar um flipCard e vou colocar aqui um if, vai ser um lockboard, legal. Eu vou dizer aqui só um return. Eu vou dar aqui também um if e vou colocar aqui também um this, vai ser um first card. E também vou pôr um return. O que significa isso aqui, pessoal? É basicamente o seguinte, eu estou colocando que se tiver mais de duas cartas que já tenham sido selecionadas, é para ele não selecionar mais nenhuma. E se uma carta já tiver sido selecionada, eu não posso selecionar ela novamente. Então ele vai impedir que a mesma carta seja virada duas vezes, beleza? Bora continuar. Uma outra coisa aqui, vamos lá, eu vou botar aqui um this, ponto, vai ser aqui um class list, e eu vou botar um add. Eu quero adicionar, ao clicar numa carta, eu quero que ela receba um card flipped, ela vai virar. Então eu vou botar aqui, ó, card flipped, né? Acho que foi isso mesmo que nós criamos aqui, ó, card flipped, beleza. Então, ao clicar, ele vai girar essa carta para mim. Então, para isso eu estou adicionando a classe para ele poder adquirir aquela classe lá que nós colocamos, que é a mudança de cor. E
agora eu vou colocar também aqui, ó, um this.innerText, que vai ser o meu this.dataset.name, beleza? Pronto. E agora vamos botar uma outra condição. Eu vou ter um if. Caso eu não tenha aqui o meu caso o meu hasFlipped ele não seja verdadeiro, certo? E eu vou dizer o seguinte, que o meu hasFlippedCard ele vai ser true, beleza? E eu vou ter o meu firstCard, que vai ser o meu this. E eu vou agora retornar, vou dar um return. Agora vamos para nossa secondCard. Eu vou colocar aqui, ó, secondCard, que vai receber o meu this. E eu vou criar uma função que vai fazer a checagem. Quando eu clicar na primeira carta, ele vai virar. Quando eu clicar na segunda, ele também vai virar. E ele vai checar se as duas cartas são iguais. Se elas forem iguais, ele vai dar match, beleza? Então, a gente vai botar aqui, vai ser a função check for match. Belezinha. Então, esse second card nada mais é do que definir a segunda carta virada. E aqui eu estou definindo a primeira carta virada, beleza? Tá, agora a gente vai ter que criar a nossa função check for match. Então eu vou criar ela aqui, ó, function check for match, e o que eu vou ter vai ser uma condição. Vou botar um if, e eu vou ter aqui o meu firstCard.dataset.name vai ser estritamente igual ao meu secondCard.dataset.name, beleza? Eles precisam ser iguais. E aqui dentro eu vou ter o seguinte, se eles forem iguais, desativa as cartas se elas forem correspondentes. Então eu vou criar uma outra função, que vai ser o disable cards, certo? E eu vou botar aqui um else. Se elas não forem iguais, então ele vai fazer um unflipped card. Isso aí. Então aqui a checagem é o seguinte, se elas forem iguais, desativa as cartas. Se elas não forem, vira a carta novamente, beleza? Então a gente já está criando aqui a nossa verificação se eles são iguais ou não. Então, bora lá. A próxima função que nós vamos fazer é o nosso disable card e o nosso unflipped card. Então eu vou criar aqui um function disable cards e eu vou botar aqui, ó, no meu disable cards vai ser firstCard.remove event listener. É isso aí, remove event listener. E aqui eu vou colocar o seguinte, vai ser um click, né? O nosso evento não é de clicar, então tem que ser um click. E a função que eu vou chamar é o flipCard. E a minha second vai ser a mesma coisa. Vai ser secondCard.remove event listener. E aqui vai ser o mesmo processo. Clique aqui e a função vai ser também a minha flipCard. Legal. E agora eu vou dar um reset border. E pronto, tem essa função. Ela vai resetar as variáveis para o próximo par de cartas. Beleza? Então já estou aqui com o meu disable cards. A nossa próxima função vai ser function unflipCard. E eu vou chamar aqui o meu lock board. E eu vou dizer o seguinte, agora ele vai ser true. Por quê? Eu quero que ele bloqueie o tabuleiro para impedir que mais cartas sejam jogadas. E agora eu vou dar um set timeout. Vou dar um set timeout. E aqui eu vou dizer o seguinte, que o que seria esse set timeout? Eu vou dar um tempo para ele. Tipo, a partir do momento que ele clicar e as cartas não forem iguais, ele vai ter um tempo, vai verificar e dentro desse tempo ele vai girar as cartas novamente. Então eu vou colocar aqui um first card e vai ser um class list e ele vai remove. E eu vou remover o quê? Eu vou remover a nossa card flipped. Eu vou remover o meu card e o meu second card vai ser a mesma coisa. Meu second card vai ser também meu class list.remove. E também vai ser o meu card flipped. Pronto. Aqui a gente vai botar o nosso first card.innerText. Eu vou dar para ele novamente a minha interrogação. E o meu second card.innerText também vai receber a interrogação. Beleza? É como se eu estivesse resetando ele. Pronto. Já coloquei meu set timeout. Agora está faltando uma coisa. Eu vou colocar uma vírgula aqui e eu vou colocar 1500. Então, seria 1500 milissegundos. Pronto. Adicionei isso aqui. Então, vai ser o tempo em que ele vai esperar até virar as cartas de volta, tá? E agora uma outra coisa, pessoal. Eu tenho que colocar aqui também, ó. Eu tenho que botar uma função que vai resetar as variáveis e bloquear o tabuleiro. O que seria? Eu vou botar aqui, ó,
reset board, vou chamar essa função, né? Você observa que eu chamei essa função aqui em cima e chamei ela aqui embaixo de novo, certo? Então, vamos criar agora essa função aqui. Então, eu vou ter aqui o meu function reset board, e no meu reset board eu vou colocar aqui um array, que vai ser o meu hasFlippedCard e o meu lockBoard, certo? Ele vai receber aqui false e false. E vou criar também de novo aqui o meu first card e o meu second card. E ele vai receber aqui new. Galera, você pode perguntar, mas o que você está fazendo aqui, Bruno? O que eu estou fazendo é basicamente resetar as variáveis para o próximo jogo de cartas. Beleza? Então, para o próximo, na realidade, próximo jogo não, para o próximo par de cartas. Então, é basicamente eu fazer esse reset. Então, eu estou dando aqui, ó, eu estou atribuindo a hasFlipped false e ao lockBoard false e ao meu first card new, assim como o meu second card new também. Estou resetando esses valores. E, para finalizar, a gente agora precisa dizer o seguinte, nosso document.carrySelector, só que não é o nosso carry selector comum, é o nosso carry selector all. Eu quero em todos os meus elementos. Então, ele vai ter um .card, beleza? E eu vou adicionar aqui para ele um for each. E nesse for each, eu vou ter aqui o meu card. E o meu card vai retornar um card. Um add event listener, que vai ser click. E a função que eu vou chamar é essa aqui que nós criamos de FlipGuard. Show de bola. Galera, eu acho que acabamos. Então, vamos ver se está funcionando agora. Vou clicar aqui e vamos clicar no nosso primeiro. Opa! Ó, já abriu aí. O A. Vamos ver a nossa segunda carta. O D. Se ela, não são iguais, viu? Ela girou. Então, eu vou clicar aqui novamente. C. Opa, C são iguais. Olha lá, travou. Cliquei aqui. B. B. Pô, travou. D. A, não é. D e D aqui. E aqui o A. E o A novamente. Beleza, galera? Então, basicamente isso. Para resetar o jogo, eu tenho que clicar aqui novamente para atualizar minha página. Galera, uma coisa que vocês podem fazer aí, de repente, é criar um botão e fazer com que, ao clicar nesse botão, você possa resetar sem precisar ficar atualizando a página. Fica aí um desafio para vocês. Então, galera, espero que vocês tenham gostado de criar esse jogo na memória comigo. Caso você tenha ficado com alguma dúvida no código que você não tenha entendido, cara, não hesita em perguntar, bota aqui no teu comentário, que eu vou estar respondendo você, vou ter o maior prazer de te responder. E se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar no sininho, para toda vez que a gente publicar um novo vídeo aqui no canal, você ficar sabendo, beleza? E ó, ficou esse desafio aí para você, espero que você consiga. Caso não tenha conseguido, ou caso você tenha conseguido, bota o link aí no comentário de algum projeto que você tenha feito, mostra pra gente, mostra pra galera, beleza? Tamo junto e até o nosso próximo vídeo.